Caros catequistas da nossa Diocese de Paulo Afonso, continuando o dia a dia com a palavra, vamos meditar o Evangelho deste domingo, de hoje, dia 8 de agosto, segundo domingo de agosto, mês das vocações. E hoje nós celebramos com alegria, também lembrando, a igreja lembra o Dia dos Pais, a vocação paterna, a vocação da família, chamado a testemunhar Jesus no cuidado com a família, dom de Deus. Então vamos acompanhar a palavra de Deus para ver como ela hoje nos ensina a viver esta experiência de família e de paternidade em nossas casas, em nossas comunidades. Vamos pedir a luz do Espírito Santo para que, iluminados por esta graça, possamos meditar bem a santa palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, ilumine a nossa mente, o nosso coração, fortaleça a nossa consciência para que, meditando a vossa palavra, o conhecemos cada vez mais, o chamado de Jesus em nossa vida, e o possamos testemunhar concretamente em nossas atitudes cotidianas. Nós vos pedimos por Jesus, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como então pode dizer: eu desci do céu? Pode dizer que desceu do céu. Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros catequistas da nossa Diocese, caros amigos, irmãos e irmãs, vamos meditar bem esta palavra de Deus, alguns pontos que ela nos ajudará a refletir em nossa vida, em nossa comunidade, também pensando nos nossos pais, neste dia tão especial dos pais. Primeiramente, na primeira leitura, é importante, no primeiro livro dos Reis, nós acompanhamos a história de Elias. Elias está fugindo da rainha Jezabel, e Elias está cansado andando pelo deserto. E tão abatido que está, tão desanimado que está da sua missão, que ele se deita no deserto debaixo de uma árvore, de um junípero, para morrer, e pede a Deus que o tire a vida, porque não faz mais sentido a sua vida. Enquanto ele dorme, Deus envia o anjo que o acorda e o apresenta ali pão e água. Levanta-te e come. Ele come e depois dorme. O anjo novamente o acorda e diz: levanta-te e come, pois ainda tens um longo caminho a percorrer. Elias come o pão e toma a água e se regenera as suas forças, a sua motivação, a sua animação, e ele segue a sua missão profética, o seu caminho no deserto. Então é uma imagem bonita esta do Deus que alimenta aquele que está enfraquecido, que está desanimado, que está abatido, que está muitas vezes no sofrimento da morte. Deus o restitui com o pão e fortalece e reanima a caminhada. Voltaremos
também para ver como esta palavra nos ajuda a entender o Evangelho. Na carta de São Paulo aos Efésios, também São Paulo chama a atenção da comunidade de Éfeso, chamando a atenção para dizer: sede bons uns para com os outros. Quando São Paulo diz isso para a comunidade, dá para a gente imaginar que talvez ali entre aquela comunidade existia entre eles um pouco de conflito, um pouco de maldade, um pouco de situações controversas, e São Paulo chama a atenção para dizer: sede bons uns para com os outros, perdoai-vos mutuamente, sede imitadores de Deus. Ser imitadores de Deus como filhos é mutuamente, em nossas fragilidades, em nossas fraquezas, procurar o caminho de fazer o bem ao outro, de ser bom para o outro. Tudo isso com o nosso primeiro contato de relação e de intimidade com o Pai, com Deus. Pois Jesus é aquele que faz uma relação de intimidade com Deus, com o Pai, e por isso a bondade de Deus se estabelece através de Jesus no mundo todo, entre todos nós. Então o chamado de São Paulo é muito interessante, né? Ser imitadores de Deus, ser bom uns para com os outros. No Evangelho, o que nós acabamos de ouvir de São João é o discurso de Jesus sobre o pão. Há 3 domingos que nós estamos refletindo sobre o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Ele é o pão descido do céu, o pão que alimenta e que dá vida, o pão que permanece para sempre entre nós, né? Não é o pão que se acaba como o maná no deserto. Então no Evangelho de hoje a multidão, né, está a murmurar, os judeus principalmente, murmurando porque que Jesus tinha dito que ele é o pão que desceu do céu, se eles conheciam os seus pais, se eles conheciam Maria, se eles conheciam José, se eles sabiam que Jesus tinha vindo dos judeus, como é que ele pode ser o pão que desceu do céu? E Jesus chama a atenção para dizer: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o atrai, para dizer: eu desci do Pai, então eu sou o verdadeiro pão que alimenta e que dá vida. Jesus não está falando mais do pão material, ele está falando dele mesmo. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. É só em Jesus que nós encontramos o sentido da vida. É só em Jesus que nós encontramos a força para continuar a caminhada da missão. É só em Jesus que nós encontramos verdadeiramente o sentido do caminhar. É Ele que nos alimenta na fé. Por isso que ele diz: quem crê possui a vida eterna. Acreditar em sua palavra é o sinal mais profundo da nossa adesão, da nossa vocação, da nossa missão de ser de Cristo, de ser missionários. Por isso que São Paulo nos chama a atenção em ser imitadores de Deus. Por isso que na primeira leitura do livro dos Reis, Deus alimenta Elias, e Elias retorna às suas forças, ganha um novo sentido e novo ânimo e continua a caminhada. Jesus é o alimento da nossa vida, é a Eucaristia que se dá, é o pão que se oferece para que, alimentados em Jesus, fortalecidos na fé e na nossa confiança convicta nele, que é o pão que desceu do céu, possamos ser também sinais do reino de Deus na vida da comunidade, na vida dos irmãos. E aqui, na experiência da família, né, o dom paternal de tantos pais, tantos que já se foram por causa desta pandemia, tantos que continuam aí necessitando da força, do alimento, né, para continuar a sua missão de pai, né, de amor verdadeiro, de construção da família de Deus. Então, caros catequistas, somos chamados a beber nesta palavra de Deus, alimentando-nos do pão da vida que é Jesus, mantendo viva a nossa fé, a nossa esperança e restabelecendo a nossa força no pão que nos alimenta, que nos fortalece, porque o caminho ainda é longo a percorrer. E este caminho precisa ser percorrido com fidelidade, com força, com motivação, com verdadeira adesão a Cristo, pão da vida. Ele nos dá o verdadeiro pão, que é a sua carne, para que, configurados nele e imitando a Deus, sendo imitadores de Deus, perdoando-nos mutuamente uns aos outros, amando-os e sendo bons, possamos compartilhar deste pão da vida que é Jesus, compartilhar da sua carne entre nós, para sermos sinal do reino de Deus. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Feliz Dia dos Pais para os nossos queridos pais, para que Deus sempre os aperfeiçoe e fortaleça na vocação de testemunhar Jesus
na experiência paternal. Que Deus abençoe a todos.